Jair foi o 7º juiz de Israel no tempo do Antigo Testamento. Ele se levantou como juiz entre o povo de Deus após a liderança de Tolá. A história de Jair na Bíblia está registrada no capítulo 10 do livro de Juízes, e neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Jair, o juiz de Israel, e como foi o seu período de liderança à frente do povo de Deus, numa época em que os israelitas não eram governados por reis. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e não esqueça de ativar todas as notificações, porque assim você receberá um aviso sempre que postarmos um vídeo novo de curiosidades bíblicas como este aqui no canal. No original, o nome Jair provavelmente significa Ele ilumina. Mas antes do juiz Jair, a Bíblia menciona outro homem com esse mesmo nome. Esse primeiro Jair era filho de Segube e parece ter sido um grande conquistador na tribo de Manassés. Durante a conquista do território a leste do Jordão, ele conquistou muitas aldeias que ficavam na fronteira de Bassã e Gileade. Essas aldeias ficaram conhecidas como Havot Jair, que basicamente quer dizer aldeias de Jair, povoados de Jair ou cidades de Jair, conforme nós lemos em Números, capítulo 32 e versículo 41. A menção a esse primeiro Jair é importante porque, para muitos estudiosos, o 7º juiz de Israel provavelmente era um de seus descendentes. A Bíblia se refere a Jair, o juiz de Israel, como um gileadita, ou seja, uma pessoa de Gileade, o mesmo território onde o primeiro Jair foi muito atuante no tempo da conquista de Canaã. Alguns intérpretes sugerem que os dois Jair talvez fossem a mesma pessoa, num tipo de anacronismo dos textos bíblicos, ou seja, quando a ordem cronológica não é seguida no texto. Mas essa interpretação não é muito aceita entre os estudiosos. E a liderança de Jair teve início depois de os israelitas, principalmente aqueles das tribos do norte, terem sido julgados por Tolá. O juiz Tolá liderou os filhos de Israel após a desastrosa pretensão de Abimeleque, o filho de Gideão, que tentou estabelecer uma monarquia não autorizada em Siquém. Mas em conexão com a liderança de Tolá, o texto bíblico não faz nenhuma referência a um inimigo específico que tenha oprimido os israelitas. E o mesmo também ocorre com a liderança de Jair. Sobre Jair, o texto bíblico simplesmente diz que ele julgou a Israel durante 22 anos. Em Juízes capítulo 10 e versículo 3. A ausência da identificação de um povo agressor durante os anos em que Jair julgou a Israel talvez signifique que sua liderança não se concentrou em libertar os israelitas da mão de uma nação opressora, mas esteve mais dedicada a resolver as questões internas das próprias tribos de Israel. O texto bíblico também completa dizendo que Jair tinha 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e também tinham 30 cidades na terra de Gileade. Essas cidades também estavam associadas à designação Havot Jair. E sobre isso, o texto bíblico diz: teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. A descrição dos 30 filhos de Jair que andavam sobre jumentos e governavam cidades provavelmente seja um indicativo do grande poder, influência e riqueza da família de Jair em Israel. E quando Jair morreu, o texto bíblico diz que ele foi sepultado em Camon, possivelmente também em Gileade, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 10 e versículo 5. E após esse breve relato, o juiz Jair não é mais mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia. Curiosamente, em algumas listas do período dos juízes de Israel, Jair é contado como sendo o 8º juiz de Israel, ao invés do 7º. Isso ocorre porque alguns comentaristas consideram Baraque como um juiz ao lado de Débora, enquanto outros contam apenas a liderança de Débora. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre o período dos juízes, aqui no canal nós temos um vídeo completo sobre a história e a possível cronologia do período dos juízes. No final deste vídeo você pode assisti-lo. A Bíblia ainda menciona outras 2 pessoas com o nome Jair que viveram na sequência da história israelita.
O pai de Elanã, o homem que matou o irmão do gigante Golias, se chamava Jair, conforme nós lemos no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 25. Depois, houve também Jair que pertenceu à tribo de Benjamim e foi o pai de Mardoqueu, aquele que era primo e tutor de Ester, conforme nós lemos no livro de Ester, capítulo 2 e versículo 5. E se você gostou de conhecer a história de Jair, o juiz de Israel na Bíblia, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com mais alguém, e se você tem o interesse de conhecer ainda mais a palavra de Deus, estudando a Bíblia de uma forma organizada e com uma linguagem simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado.